Nós vamos agora falar sobre medidas de capacidade. A unidade padrão para medir capacidade é o litro. O litro é o volume de um cubo com 10 centímetros de lado. Então, se você pegar um cubo com 10 centímetros de lado, 10 centímetros é exatamente isso aqui, tá? Então, você forma um cubo com essas medidas, lado, altura, 10 centímetros. Isso vai ser equivalente a 1 litro. Quer dizer, se você tiver uma caixa com esse formato encher de água, você vai colocar exatamente 1 litro de água. Agora, olha só que coisa interessante. Eu estou falando de medida de capacidade e aqui estou falando que o litro é o volume de um cubo com 10 centímetros. Capacidade, na verdade, é volume. Então, a gente fala que lá dentro tem 1 litro. Se você tirar a água lá de dentro, vai ficar vazio, mas continua tendo 1 litro. 1 litro é o volume daquele recipiente. Agora você pode encher com 1 litro de água, com 1 litro de mel, com 1 litro de refrigerante, qualquer coisa. Mas o volume é 1 litro. Então a gente fala que aquele recipiente tem a capacidade de armazenar 1 litro. Então 1 litro é isso aqui. Então o litro é a medida básica para medir capacidade. Entenda capacidade como um sinônimo de volume, ok? Então o litro é a medida básica, já mostrei o que é. O litro é o volume de um cubo com essa medida aqui de aresta, 10 centímetros. Agora, você tem os múltiplos de litro. Você pode ter 10 litros, 100 litros, 1000 litros. Então o decalitro equivale a 10 litros, o hectolitro equivale a 100 litros, o quilolitro são 1000 litros. Que é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Então é interessante, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então se você tiver uma caixa d'água cúbica com medidas 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, e encher de água, você vai conseguir colocar lá dentro 1000 litros de água. Agora, quando a gente fala capacidade, independe dela estar cheia ou não. Então, se você tem uma caixa d'água com essas medidas aqui, mas vazia, sem água nenhuma, ela continua tendo uma capacidade de 1000 litros, só que ela não está cheia com 1000 litros de água, mas a capacidade é aquela. Para medir capacidades pequenas, nós temos as unidades que são menores que o litro. A gente tem o mililitro, que é um milésimo de litro. A gente tem o centilitro e o decilitro. O decilitro é um décimo do litro, o centilitro é um centésimo e o mililitro é 1 milésimo de litro. Sabe quanto é que é 1 mililitro? 1 mililitro é o volume de um cubo pequenininho, assim, desse tamanho, com 1 centímetro de aresta. Então, se você formar um cubo com 1 centímetro de aresta, esse cubo tem uma capacidade de 1 mililitro, 1 milésimo de litro. Essa tabela aqui permite fazer uma conversão entre essas diversas capacidades. Então nós temos aqui o litro, que é a unidade padrão para medir capacidade, e nós temos aqui 10 litros, que é o decalitro, 100 litros é o hectolitro, e 1000 litros é o quilolitro. Só que em vez de usar essa palavra quilolitro, a gente usa o metro cúbico, que é a mesma coisa. O metro cúbico são 1000 litros. E a gente tem aqui os submúltiplos do litro. Então, 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo do litro. É o decilitro, o centilitro e o mililitro. Vamos fazer esse exercício aqui para fazer conversão entre as medidas. Que bom, né? Então, litro é uma unidade que faz parte do sistema decimal. Você vai multiplicando de 10 em 10 e vai dividindo de 10 em 10. Esse problema quer que seja sempre feita a conversão para litros. Então, o litro está aqui. Lembrando que para caminhar nesse sentido, a gente tem que multiplicar. Para caminhar nesse sentido, a gente tem que dividir. Por exemplo, 100 ml. 100 ml são 100 mililitros. Está aqui. Eu quero passar para litro. Para passar para litro, eu tenho que pegar essa medida e eu tenho que dividir por 10, 100, 1000. Então, eu vou dividir isso aqui por 1000. Isso aqui vai dar 0,1 litro. O litro você pode abreviar como um L minúsculo ou como um L maiúsculo, tá? As duas formas são corretas. 2,5 decalitro, ó, o decalitro são 10 litros. Para passar para litro, você vai caminhar nesse sentido, então você multiplica. Então vamos multiplicar por 10. Claro, 1 decalitro são 10 litros. Então isso aqui vai dar 25 litros.
3 hectolitros. O hectolitro é equivalente a 100 litros, então tem que multiplicar por 100. Então isso aqui vai dar 300 litros. 2 metros cúbicos. Ó, o metro cúbico são 1000 litros, né? De metro cúbico para passar para litro, eu tenho que multiplicar por 1000. Então isso aqui vai dar 2000 litros. 1500 ml. Então, de ml para passar para litro, eu tenho que dividir por 1000. Então, dividindo isso aqui por 1000, isso aqui vai dar 1,5 litros. 300 decilitros. Não confunda decalitro com decilitro, tá? O decilitro é um décimo. É um décimo do litro. Então, para passar para cá, eu vou multiplicar. Desculpe, eu estou em decilitro, vou passar para litro. Então, eu vou andar para lá, eu vou dividir. Então, isso aqui vai dar 300 decilitros, vai dar 30 litros. Eu divido por 10. 24 hectolitros. Hectolitros, vou andar para lá, vou multiplicar. Eu quero chegar no litro, então tem que multiplicar por 100. Claro, 1 hectolitro são 100 litros. Então, vezes 100, isso aqui vai dar 2.400 litros. 2.400 litros. 5 quilolitros. 1 quilolitro são 1000 litros. Então, isso aqui vai dar 5.000 litros. 20 cc. Ah, você sabe o que é cc? cc é um centímetro cúbico. Olha aqui. Lembra que eu falei que 1 mililitro é o volume de um cubo que tem 1 centímetro de lado? 1 centímetro de lado é 1 centímetro cúbico. Então, que quando a gente escreve 1 cc significa 1 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 mililitro. Então, 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Tá? Então, para passar isso aqui para litros, eu vou ter que dividir por 1000. Então, isso aqui vai dar 0,2 litros. 0,35 metros cúbicos. Ó, de metro cúbico para passar para litro eu tenho que multiplicar por 1000. Então isso aqui vai dar 350 litros. Então passamos todo mundo aí, todas as unidades para litros. Esse outro problema é para converter todas as medidas para metros cúbicos. E legal, todas estão em litro, né? Então é só lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E isso aqui é a mesma coisa que falar que 1 litro é 0,001 metro cúbico. Então, se eu tenho uma medida em litro, eu quero passar para metro cúbico, basta dividir por 1000. Então, eu vou dividir todo mundo por 1000 aqui. Isso aqui vai dar 0,075 metros cúbicos. Aqui eu vou ter 0,1 metro cúbico. Aqui eu vou ter 1,5 metro cúbico. Aqui eu vou ter 0,5 metro cúbico. E aqui eu vou ter 10 metros cúbicos. E agora o último assunto do capítulo, que é o sistema monetário. Depois disso vamos só resolver problemas. Sistema monetário. Então a gente tem que saber qual é a moeda que se usa e quais são as divisões dessa moeda. As provas pedem isso normalmente só em relação à moeda brasileira, tá? Mas para outras moedas o sistema é muito semelhante. Por exemplo, a gente tem o real e a gente tem o centésimo do real, que é o centavo. Nos Estados Unidos a gente tem o dólar e o centésimo do dólar, que é o centavo também. Então olha aqui, a moeda oficial sempre vale 1. Atualmente no Brasil a moeda é o real, mas no passado já existiram outras moedas, né? A gente tinha o cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo e outras moedas aí. Desde 1994 que no Brasil é utilizado como moeda o real. O centavo sempre vale 1 centésimo da moeda oficial. Então, por exemplo, quando a gente escreve isso aqui, R cifrão, é o símbolo do real, 1,50, isso aqui quer dizer R$1,50. Isso aqui quer dizer R$3,05. Nós não utilizamos 3 dígitos na parte fracionária, tá? A gente sempre usa até 2 dígitos. Não se fraciona o centavo. Só que tem alguns lugares que fracionam o centavo, matematicamente funciona, mas não é legalmente correto. Por exemplo, um posto de gasolina se coloca assim, o litro da gasolina a 2,339.
Isso está errado, né? O certo seria ou colocar 2,40 ou então abaixar para 2,33. Isso se usa também na bolsa de valores, né? Para calcular preço de ações, normalmente se usam valores menores que 1 centavo nos cálculos sobre valores de ações. Mas o correto é escrever a parte fracionária com 2 casas decimais. Inclusive já caiu um problema no colégio militar sobre essa questão aqui de usar fracionamento acima do centésimo. A unidade monetária, isso se aplica para o real, ela não tem múltiplos. Não existe o deca real, o hecto real ou quilo real. Não se usa. É tudo medido em real. Aí a gente tem 100 reais, 200, 1000, 1 milhão, mas sempre usando a unidade básica. Não existem múltiplos da unidade básica. E o único submúltiplo é o centavo, que vale 1 centésimo. Então não existe o décimo real, o milho real, nada disso. Então nós só temos 2 unidades. O real e o centavo. E você, para fazer a conversão, a relação entre eles é 100. Então você tem um valor em real para passar para centavo, você multiplica por 100. Você tem um valor em centavos, você quer passar para real, você divide por 100. Fazer cálculos com unidades monetárias é a mesma coisa que trabalhar com números decimais, não tem mistério nenhum. Por exemplo, quanto é que vale R$10,25 mais R$11,80? É fácil somar isso, é uma soma de números decimais. Inclusive, no capítulo 7, nós já fizemos contas envolvendo unidades monetárias. Então é só somar 10,25, 10,25, somado com 11,80. E claro que a gente tem que tomar o cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula. Isso aqui então vai dar 5, 2 e 8, 10. Aqui é a vírgula, vai 1. Então isso aqui vai dar 22,05. Então isso aqui deu R$2,05. Então a gente escreve assim, R cifrão 22,05. Vamos fazer esse outro aqui. Eu quero saber quanto é que vale 5 vezes R$1,35 mais R$10,50. Então você vai pegar 1,35, vai multiplicar por 5 e vai colocar 2 casas decimais. 5 vezes 5, 25, vão 2, 15, 17, vai 1, aqui 6,75. Agora eu vou somar com 10,50. Então 10,50, colocando vírgula embaixo de vírgula. Isso aqui vai dar 5, 12, vai 1, 17,25. Então a resposta, R$17,25. E esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou fazer essas multiplicações aqui de cabeça, que elas estão muito fáceis, tá? 2 vezes R$1,80 vai dar R$3,60. 3 vezes R$1,60, isso aqui vai dar R$4,80. E 4 vezes R$3,20, isso aqui vai dar R$12,80. Somando, isso aqui então vai dar 16, 22, vão 2, 5, 9, 11, vai 1. R$21,20. Então é muito fácil operar com essas unidades monetárias.